Capítulo 691. O escolhido 7. The Author's POV. Minhas palavras estão trazendo lembranças para você. Foi com essas palavras de Jezebel que Kevin saiu de seus pensamentos e voltou ao presente. Quando levantou a cabeça, olhou diretamente nos olhos de Jezebel. O quanto você sabe? Kevin perguntou, seus olhos perdendo um pouco o foco. Não muito. Jezebel respondeu, caminhando ao redor do pedaço de grama onde ele estava. Minhas recordações estão bastante desorganizadas. Apenas fragmentos do passado permanecem em minha memória. Muitas vezes, lembro de ter te derrotado. Lembro dos vários métodos que usei para te vencer, mas não recordo os eventos exatos que ocorreram. Os pés de Jezebel pararam de repente, e sua cabeça se virou. Claro, isso se deve ao fato de que ainda não coletei todos os fragmentos. Uma vez que eu tenha coletado cada um deles, naturalmente lembrarei de tudo. Entendi. Kevin olhou em branco para Jezebel e lentamente fechou os olhos. Ninguém sabia o que se passava em sua mente naquele momento. Ele abriu os olhos devagar e fixou o olhar diretamente em Jezebel. Então a razão pela qual você me chamou aqui é apenas por isso. Não. Jezebel acenou com as mãos no ar. Ainda que suas ações fossem um pouco exageradas, Kevin se sentia desconfortável ao seu redor. Jezebel exibia uma aura de calma e autoconfiança, que dava a impressão de que ele tinha tudo sob controle o tempo todo, e as inúmeras regressões de Kevin haviam provado que isso era verdade na maioria das vezes. Claro, as coisas eram diferentes desta vez. Jezebel continuou. Na verdade, não é por isso que te chamei aqui. Eu só estava pensando. Se os registros são seu inimigo, por que você não trabalha comigo? Por que não me deixa consumir a terra e acessar os registros? Eu posso acabar com eles para você. Se esse é seu objetivo. Kevin apenas sorriu para Jezebel antes de baixar a cabeça e murmurar. Você não entenderia. O que eu não entenderia? Jezebel perguntou, o sorriso em seu rosto desaparecendo. Diga-me exatamente o que eu não compreenderia. Pelo que posso ver, seu objetivo são os registros. O mesmo se aplica a mim. Se trabalharmos juntos, poderemos facilmente chegar aos registros. Uma vez que os alcançarmos, eu ajudarei você a derrotá-los. O que eu não entenderia? Kevin soltou uma risadinha suave, e o rosto de Jezebel ficou expressionless. Você acha que sou capaz de derrotar os registros? Eu? O ser que foi criado pelos registros. Kevin balançou a cabeça e acenou com a mão no ar enquanto o mundo ao seu redor começava a se desintegrar levemente. As montanhas, o céu azul claro, as montanhas. Parecia que tudo estava começando a se despedaçar como vidro, incluindo Jezebel, que não se movia do lugar onde estava. Já que você já descobriu quase tudo, tenho certeza de que sabe que não é possível para mim lutar contra os registros. Você deve saber muito bem que nasci para obedecer aos registros, e independentemente do que aconteça, isso nunca vai mudar. Era de conhecimento comum que um fantoche não poderia lutar contra seu próprio mestre. Independentemente de Kevin odiar os registros ou querer lutar contra eles, era impossível para ele fazer isso. Era contra sua própria natureza, e a traição só levaria à destruição de sua existência. Eu não posso derrotar o que me controla, e eu sei que você sabe disso. Kevin recolheu a mão brevemente antes de se virar e levantá-la mais uma vez. Um brilho branco ofuscante apareceu em seu braço e o envolveu completamente. Isso era tudo o que eu precisava saber para provar minha hipótese. No entanto, assim que estava prestes a despedaçar completamente a ilusão em que estava, ouviu algumas palavras baixas vindas da direção de Jezebel. Kevin redirecionou sua atenção para ele e começou a formular sua resposta. No entanto, assim que estava prestes a abrir a boca para responder, seus olhos pararam em um ponto bem atrás de Jezebel, e por um breve momento, seu rosto ficou tenso. O que? Jezebel sorriu para Kevin enquanto estendia a mão na frente dele e lentamente fechava em um punho. Não há necessidade de ficar chocado. Tenho certeza de que ele ficará ainda mais chocado do que você, mas isso não importa. Nosso tempo juntos acabou, e eu descobri tudo o que queria saber. Creche. Antes que Kevin pudesse terminar sua frase, o mundo ao seu redor se despedaçou em 1000 pedaços. É melhor você cuidar do seu corpo. Seria uma pena se você morresse antes mesmo de eu chegar à Terra. Kevin só conseguiu ouvir essas palavras por um momento antes de ser levado embora e se encontrar de volta em seu escritório. Cough, cough, cough. Foi nesse momento que ele começou a tossir violentamente, e o sangue começou a jorrar pelo chão,
respingando no tapete cinza sob ele. À medida que a dor excruciante que irradiava de seu peito continuava a intensificar, ele não teve escolha a não ser se ajoelhar e se apoiar com o braço sobre a mesa de madeira ao seu lado. Droga! Ele estava sofrendo as consequências de sua decisão de usar as leis akashicas, apesar do estado em que seu corpo se encontrava. Quase metade dos órgãos de Kevin havia falhado, e se não fosse pela fina camada de mana que ainda circulava por seu corpo e por aqueles órgãos, Kevin teria morrido ali mesmo. Blerg! A tosse eventualmente levou ao vômito, e o chão logo estava respingado com ainda mais sangue. O mundo começou a girar, e a visão de Kevin gradualmente escureceu. Felizmente, Kevin conseguiu segurar o último vestígio de sanidade que tinha e conseguiu manter o equilíbrio antes de desabar no chão com as costas apoiadas na estrutura de madeira de sua mesa. Inclinando a cabeça, a visão de Kevin girou, e seus olhos se desviaram para suas mãos, que tremiam incontrolavelmente. Eu não tenho muito tempo. As consequências do conflito que ocorreu entre Suriol e Ren não eram nada agradáveis. O céu estava pitch black, e as terras da superfície estavam demolidas. Grandes extensões do solo estavam repletas de crateras e irradiavam com a energia demoníaca residual. Os corpos em decomposição dos soldados caídos ainda estavam deitados no chão, onde haviam sido deixados, mesmo que já tivesse se passado semanas desde o término da batalha. Um odor rançoso e sulfuroso persistia no ar, permeando uma parte significativa da paisagem de Morra, que agora estava em silêncio absoluto. Não havia uma única criatura viva à vista. Crack! A tranquilidade e o silêncio do mundo foram abruptamente quebrados em uma das partes isoladas de Morra por uma perturbação no céu, seguida pela súbita aparição de um portal no meio do ar. Foi desse portal que 2 demônios emergiram. As suas auras em que engolfinavam completamente a região ao seu redor criaram um maior desequilíbrio no mundo, à medida que a energia demoníaca no ar começava a se deslocar em sua direção. Enquanto um dos demônios observava a superfície do mundo, uma voz que era tanto rouca quanto ominosa reverberou pelo ar. O que aconteceu aqui? Parece que uma grande batalha ocorreu. Grande seria um eufemismo. Os seres demoníacos pousaram suavemente na superfície da terra queimada. No momento em que seus pés tocaram o chão, um dos demônios se ajoelhou e passou seu longo e esguio dedo ao longo da superfície da terra queimada. O demônio pinçou um pedaço de terra e o trouxe perto do nariz para sentir seu cheiro. Cheira! Cheira! Após sentir o cheiro da terra, o solo granulado caiu de seus dedos, e o demônio se levantou lentamente. De acordo com a energia demoníaca residual que ainda está presente no chão, a batalha ocorreu há cerca de 2 semanas, que é mais ou menos o mesmo tempo em que paramos de nos comunicar com o Duque Suriol, o responsável por supervisionar este pequeno planeta. Pelo que parece, a batalha terminou a favor dos orcs. Ou, mais como, ambos foram mortos. O outro demônio murmurou, suas sobrancelhas lentamente se contraindo em uma profunda expressão de preocupação enquanto se perguntava: como isso é possível? Eles naturalmente passaram pelo relatório sobre a condição de Morra antes de virem aqui. Segundo o que eles sabiam, era absolutamente impossível que os orcs triunfassem sobre os demônios em batalha. Suas forças eram insuficientes, e não tinham perspectivas de duque. É óbvio. Eles tiveram alguém para ajudá-los. O outro demônio respondeu, sua voz tornando-se mais sinistra e seus olhos brilhando com uma luz perigosa. Isso não é algo que os orcs são remotamente capazes de realizar. Eles conseguiram obter ajuda de um terceiro partido de uma maneira inexplicável. Depois de se abaixar novamente e pegar um pouco de terra do chão, permitindo que escorresse entre seus dedos, o demônio fechou os olhos por um breve momento, e sua voz se aprofundou. Posso sentir a presença de mana residual dentro do solo. É fraca, mas o poder contido é imensurável. Posso definitivamente ver como um Duque Suriol poderia perder para isso. Os olhos do demônio se abriram gradualmente enquanto observava o último grão de terra cair de seus dedos. Antes de emitir uma ordem em um tom frio, ele olhou para o outro demônio e lentamente arrumou seu longo cabelo rosa atrás da cabeça. Relate as descobertas ao Senhor. Eu vou dar uma olhada ao redor do mundo. Vou rastrear a mana ao redor do mundo e ver onde ele esteve. Tenho a sensação de que encontrarei algo muito interessante em breve. Fap. As asas do demônio se espalharam de repente atrás de suas costas, projetando uma sombra significativa sobre a região diretamente à sua frente. No instante seguinte, com o batimento de suas asas, um som que se assemelhava a um estalar de lençóis ecoou, e o chão sob ele começou a se abrir. Uma imagem fantasma do demônio foi deixada para trás. Foi um processo que levou vários segundos, mas eventualmente a imagem fantasma do demônio desapareceu, deixando nada em seu rastro, e o mundo ficou em silêncio.
Capítulo 692, Melandoir 1. The Author's POV. Todos os compressores de mana foram instalados conforme você ordenou. Agora estamos aguardando o próximo conjunto de instruções. Hemlock parecia impassível enquanto se sentava em seu trono, olhando para frente. Seu olhar foi atraído para o espaço vazio à sua frente, onde uma esfera circular preta exibia uma série de diferentes cenários simultaneamente. O espaço ao seu redor distorceu-se, e ele abriu a boca. Você fez o que pedi? Enquanto instalavam os compressores de mana, estavam atentos a qualquer criatura ou animal que pudesse estar escondido nas proximidades. Sim. Um homem negro, com uma cicatriz feroz atravessando seu rosto, respondeu à pergunta enquanto se ajoelhava em um joelho, vestido de preto. Nós, como sugerido, fingimos não percebê-los. O que devemos fazer agora? Devemos alterar a posição dos compressores de mana? Não. Hemlock balançou a cabeça. Seu olhar começou a vagar na direção dos compressores de mana que eram representados nas projeções do vazio à sua frente. Mantenham os compressores de mana como estão e não deixem que os pequenos animais morram. Certifiquem-se de não notá-los. Como você desejar. A resposta veio do indivíduo vestido de preto, que então desapareceu da cena, saindo do grande salão, que naquele momento era ocupado por 16 pessoas diferentes. Todos olhavam para Hemlock, que mantinha a expressão inalterada, apesar da atmosfera extremamente solene e fria que permeava cada canto do salão. Sem esperar que alguém dissesse algo, Hemlock abriu a boca para falar. Gostaria que um dos anciãos se dirigisse a cada um dos compressores de mana. Os membros da aliança provavelmente logo se aproximarão dos compressores com a intenção de destruí-los. Quero que os embosquem quando menos esperarem. Suas palavras foram recebidas em silêncio, e a temperatura na sala caiu repentinamente para um nível extremamente baixo. Hemlock, que percebeu a palpável falta de conversa no ambiente, olhou ao redor para os vários ocupantes da sala, sem emitir um som. Entendo que vocês estão todos cautelosos após o que aconteceu não muito tempo atrás, mas asseguro-lhes. Não acontecerá novamente. Seus sacrifícios foram por uma causa maior. Mais uma vez, o salão caiu em silêncio. Os olhos de Hemlock se afiaram ao ver isso, e ele se levantou lentamente. Seu olhar se demorou sobre cada uma das figuras que estavam sentadas em seus respectivos tronos, e à medida que fazia isso, uma aura poderosa começou a emanar de seu corpo. Ele abriu a boca novamente. Desta vez, seu tom era bem mais ameaçador. Vou reformular. Vou poupar sua vida se você se mostrar útil e ouvir minhas ordens. À medida que sua aura continuava a se expandir, a pressão que já permeava a sala começou a aumentar, tornando cada vez mais difícil para os presentes respirarem. Contanto que o monólito o considere útil, você deve esperar ser poupado. Mojinhal e seus companheiros já serviram sua causa por muito tempo e não eram mais úteis. Vocês podem contar suas bênçãos em retrospecto. Eu poderia ter escolhido qualquer um de vocês para se sacrificar pela causa, mas não o fiz. Por quê? Você pergunta. Hemlock lambeu levemente os lábios. A resposta é bem simples. É porque vocês tiveram a sorte de ainda serem úteis para a causa. Se a tensão na sala havia sido relativamente baixa quando entraram, agora estava em seu ponto mais alto, com silêncio absoluto dominando os vastos salões do monólito. Temendo incorrer na ira de Hemlock, ninguém se atreveu a pronunciar uma única palavra, muito menos a respirar alto. Neste exato momento, o destino de suas vidas estava em suas mãos. Eles haviam descoberto recentemente que o chip implantado em suas cabeças continha um dispositivo explosivo potente que os mataria instantaneamente. Eu sabia que havia algo com o chip desde o começo. Clementine Manual, um dos anciãos do monólito, murmurou para si mesmo, seu olhar frio permanecendo sobre o corpo de Hemlock. Quanto ao chip em suas cabeças, não tê-lo realmente não era uma opção para eles. Eles foram instruídos pelos demônios com os quais tinham contrato a obedecer cada comando de Hemlock sem pronunciar uma única palavra sobre isso. Claramente, isso era algo que estava muito além de seu controle. Se nem mesmo os demônios com os quais tinham contratos podiam fazer algo, era óbvio que alguém com uma quantidade incomensurável de poder estava controlando tudo por trás. A única coisa que podiam fazer naquele momento era baixar a cabeça e seguir as ordens. Eles não tinham escolha a não ser isso. Como estão as coisas? Assim que saí do meu próprio quarto de treinamento, a primeira coisa que fiz foi me dirigir ao quarto de Ryan, onde todos estavam reunidos, olhando para as grandes telas na frente. Na tela, havia uma série de objetos estranhos que pareciam estar canalizando a mana no ar e causando algum tipo de densa névoa negra a ser liberada na atmosfera.
Parece que vocês localizaram todos os compressores de mana. Familiarizado com os objetos, consegui reconhecê-los imediatamente. Finalmente saiu. Ryan disse desanimado, com o rosto a poucos centímetros das telas. Não se aproxime tanto. Faz mal para os olhos. Ava disse, de pé ao lado dele com o braço estendido e alguns pássaros empoleirados em cima. Ryan se virou e apontou para os próprios olhos. Está tudo bem. Já fiz cirurgia nos olhos. Eles não vão piorar com a luz azul. Você que sabe. Ava revirou os olhos e inclinou levemente a cabeça enquanto um dos pássaros subia por seu braço e churejava em seu ouvido. A expressão dela mudou rapidamente, e ela olhou para mim. Aproximadamente 8 compressores de mana estão ocultos nos arredores da cidade de Ashton, liberando lentamente energia demoníaca na atmosfera. Se isso continuar, toda a cidade será engolida pela energia demoníaca, e as forças do monólito terão vantagem quando invadirem a cidade. Enquanto ouvia seu relato, as sobrancelhas entre meus olhos começaram a se franzir levemente. Isso está se tornando problemático. O fato de que os contratados pudessem empunhar simultaneamente energia demoníaca e mana era o principal fator que os tornava tão assustadores de enfrentar. A propagação da energia demoníaca na atmosfera daria às forças do monólito um impulso significativo de força, o que colocaria a aliança em uma posição desvantajosa. Precisamos nos livrar dos compressores o mais rápido possível. Se eles ficarem, é altamente provável que causem problemas mais adiante. Foi uma sorte que, com a ajuda de Ryan e Ava, eu tivesse uma visão da maioria do domínio humano. Como eles estavam trabalhando para mim, consegui manter um olho em tudo a todo momento e, como resultado, conheci a localização exata de cada compressor de mana. Você está sugerindo que nos preparemos? Tenho certeza de que o Liam adoraria participar. Leopold, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, finalmente abriu a boca. Ele estava sentado no sofá no final da sala, com as pernas cruzadas. Não estou dizendo isso por causa dele, mas por causa do En. Não o vi sem um olho roxo desde que voltamos de Morra. Estou sentindo pena dele. E de quem você acha que é a culpa? A sobrancelha de Ava se ergueu, lançando um olhar de canto para ele. Você não tem direito de falar quando é uma das razões pelas quais ele está nesse estado. Parei. Esfregando a ponte do nariz, Leopold desviou o olhar de Ava. A cena me fez balançar a cabeça, e assim que estava prestes a dizer algo, a voz de Ryan ecoou pela sala. Eu adiaria a operação por enquanto. Tenho um pressentimento ruim sobre isso. O que você quer dizer? Eu me virei para olhar para Ryan e me aproximei um pouco mais dele. Observei a expressão de Ryan, que revelava que ele estava franzindo a testa enquanto olhava intensamente para as telas à sua frente. Mais especificamente, a área ao redor dos compressores de mana. As coisas parecem um pouco fáceis demais. Dê uma olhada nas telas. Ele apontou para as telas com o dedo. Como você provavelmente já sabe, estamos observando os movimentos do monólito através das câmeras instaladas nos animais que Ava controla. Embora eu não acredite que o monólito se preocupe muito com alguns ratos e pássaros correndo por aí, o fato de que nenhum deles fez nada ou sequer notou os animais, apesar de estarem em uma área tão restrita, é um tanto suspeito. Você tem um ponto. Eu esfreguei o queixo, contemplando profundamente as palavras de Ryan. De fato, se as coisas eram como Ryan disse, a situação era certamente suspeita. O monólito estaria tentando armar uma armadilha? Criar a ilusão de que não estavam cientes de que estávamos os observando e então nos atraindo para a área antes de nos surpreenderem com uma força poderosa? Se isso fosse realmente o caso, então seria extremamente perigoso. Havia apenas uma coisa que me fazia questionar se isso realmente se aplicava. Minha cabeça se virou na direção de Ava. Quantas pessoas estão cientes de suas habilidades? Além de Isanor, não acho que ninguém deva saber de suas novas habilidades, certo? Além de vocês, mais ninguém deve saber. Ava respondeu, sua voz transparecendo confiança. Desviei minha atenção de volta para os monitores e murmurei. Então talvez estejamos apenas superpensando as coisas. Espero que sim. Ryan respondeu, reclinando-se em sua cadeira e fechando os olhos. Abrindo-os novamente, ele murmurou. Pode ser que eu esteja apenas superpensando as coisas, mas não quero correr riscos. Se as coisas realmente se desenrolarem dessa maneira, então temo que... Todos na sala entenderam o que Ryan estava tentando transmitir mesmo antes que ele terminasse a frase, e a atmosfera rapidamente se tornou tensa como resultado.
Vocês não precisam se preocupar muito. Eu bati na cadeira de Ryan, olhando para todos na sala. Com os lábios ligeiramente curvados, minha voz suavizou. Nós não iremos pessoalmente aos compressores de mana. Como já disse antes, não vamos nos mover por pelo menos mais alguns meses. Retirei minha mão do topo da cadeira antes de sair da sala. Ryan, vá contar essa informação ao Kevin. Diga a ele sobre suas descobertas e também sobre a possibilidade de ser uma armadilha. Você tem certeza? Sim, nosso trabalho é apenas ficar parados por enquanto. Como já disse antes, aproveitem o tempo com suas famílias enquanto dura. Estendi a mão e peguei a maçaneta da porta, então a retirei cuidadosamente. Continuem com o bom trabalho. Clank. A porta atrás de mim se fechou, e meus pés pararam abruptamente. Parado a poucos centímetros da porta, levantei a mão e sorri amargamente enquanto a encarava. Se não fosse pelo fato de que não estou em condições de lutar, eu certamente adoraria ir diretamente. O que os outros não sabiam era que minha força havia caído de SS para S no mês anterior, enquanto tentava me adaptar ao sangue demoníaco dentro do meu corpo. Obviamente, isso não era permanente, pois havia selado partes do meu corpo para evitar enlouquecer com o sangue demoníaco que estava correndo desenfreado dentro de mim. Eu poderia desselar os selos sempre que quisesse, mas não poderia garantir minha própria sanidade se isso acontecesse. Por isso, precisei esperar 3 meses antes de agir. Aya, talvez eu tenha sido um pouco impulsivo em minha decisão. Balancei a cabeça em silêncio antes de voltar ao quarto de treinamento. Por agora, tudo o que eu podia fazer era treinar e me esforçar para controlar o sangue demoníaco dentro do meu corpo. Era tudo o que eu podia fazer neste momento. Capítulo 693. Melandoiren 2. The Author's POV. Ok. No momento em que me afastei dos outros e fui para outro cômodo, meu corpo todo começou a tremer, e minha visão se distorceu. Tudo ao meu redor ficou com uma cor carmesim, e senti uma coceira estranha pulsar na região do meio do meu peito. Vários tipos de emoções começaram a surgir na minha mente, e os músculos do meu rosto se contorciam incontrolavelmente. Embora eu não pudesse me ver no espelho, tinha certeza de que estava sorrindo, franzindo a testa, chorando e fazendo todo tipo de expressões. Cagar. Isso é muito mais difícil do que eu pensei. Esse era um dos efeitos colaterais de assimilar sangue demoníaco em meu corpo. Eu não era mais humano, mas uma espécie de meio-demônio. Como tal, estava experimentando os desejos que os demônios tinham. Essa não era a única mudança que percebi. Em meu campo de visão, os psions no ar continuavam desaparecendo e reaparecendo, e no lugar deles estavam finas esferas negras que se direcionavam para mim. Era nada menos do que energia demoníaca. Está começando. Antes de eu pegar o sangue e começar a assimilar, tanto Suriol quanto Angélica me alertaram sobre o primeiro obstáculo que eu enfrentaria. Erosão mental. A fase em que uma pessoa sente um aumento na intensidade de todas as suas emoções. Seja felicidade, tristeza ou raiva, todas as emoções teriam um impulso significativo, e somente ao superar esse primeiro obstáculo saberia que conseguiria fundir meu sangue com sangue demoníaco. Respirei fundo, e os selos que coloquei dentro do meu corpo começaram a brilhar. Meu rosto imediatamente voltou ao seu estado normal, e o sangue demoníaco que estava em fúria dentro de mim imediatamente se acalmou. Estou feliz por ter colocado os selos dentro de mim. Eu ainda não havia progredido além dos estágios iniciais da erosão mental. Neste momento, minha mente ainda estava clara. Eu sabia que minha mente não estava em um estado para absorver uma quantidade tão significativa de energia demoníaca, e por isso coloquei os selos dentro do meu corpo. Mesmo sem a influência da energia demoníaca, eu estava a um passo de perder toda a semblante de racionalidade. Os selos não estavam lá para me ajudar a absorver a energia demoníaca, mas sim para me proteger. Preciso pensar cuidadosamente sobre meus próximos passos. Me encostei na parede do cômodo. Ter meu rank reduzido para S não era exatamente desejável. Embora pudesse recuperar minha força normal, havia um alto risco de que o sangue demoníaco dentro de mim ficasse descontrolado, e eu acabasse enlouquecendo. Isso não era algo que eu queria. Se isso realmente acontecesse, eu estaria praticamente morto, pois minha consciência desapareceria. Preciso encontrar uma maneira de suprimir meus desejos enquanto mantenho minha força sob controle. A questão era, como? Como exatamente eu encontraria uma maneira de manter a cabeça clara o tempo todo sob a influência da energia demoníaca dentro de mim? Se absorver sangue demoníaco era o preço a pagar pelo poder,
eu estava mais do que disposto a tomar a mesma decisão novamente, apesar de já saber que isso me causaria uma grande dificuldade no futuro. Agora restavam menos de 2 anos até que o selo que Jezebel colocou dentro de mim se quebrasse, resultando na minha morte. Como não planejava matar Kevin e o outro eu estava selado, a única coisa que eu poderia fazer no momento era esperar pela minha morte inevitável. Mas eu não estava satisfeito com isso. Apesar de ter reconciliado com o fato de que minha vida chegaria ao fim em algum ponto, eu desejava fazê-lo em meus próprios termos. Não determinados por outra pessoa, especialmente não pelo próprio ser que tirou a vida de Smalsnak. Mesmo que eu acabasse morrendo, ele teria que morrer comigo. Bem, preferencialmente, eu não quero morrer. Asterisco. O que você está planejando fazer a seguir? Amanda e eu estávamos atualmente no carro juntos. Aparentemente, ela veio de longe do escritório principal para me buscar em seu carro. Naturalmente, ela não estava ao volante. O motorista designado que era membro da Guilda Caçador de Demônios era quem dirigia. Era um privilégio ser filha da maior guilda no domínio humano, e tudo o que eu estava fazendo era me aproveitar do sucesso dela. Embora eu tivesse condições financeiras para pagar meu próprio motorista e conhecesse o caminho, escolhi explorar Amanda para transporte em vez de contratar o meu. Era diferente. Para ser honesto, não tenho certeza. Meu olhar estava fixo na paisagem em constante mudança que podia ser vista pela janela. Eu tinha uma ideia clara do que queria fazer, mas estava perdido sobre como realmente alcançar aquele objetivo. A outra versão de mim era inútil porque se recusava a se comunicar de qualquer forma, e as memórias contidas em minha cabeça não eram mais tão confiáveis quanto antes. Não que elas tivessem algo a ver com o que eu queria. Afinal, o caminho que eu estava trilhando era um que a outra versão de mim nunca havia tomado. Desde a criação de uma nova arte que era totalmente minha até o fato de estar gradualmente injetando sangue demoníaco em meu corpo. O caminho que eu estava seguindo estava repleto de perigos, e era um que ninguém havia percorrido antes. Alguns poderiam dizer que eu estava louco e que havia perdido a cabeça, e provavelmente estariam certos. Mas eu não tinha escolha. Era isso ou esperar pela minha morte, que deve acontecer dentro do próximo ano e meio. Você tentou entrar em contato com o Kevin. Ele. Virei minha cabeça para olhar para Amanda. Por que ele? Eu parei no meio da frase. Meus olhos se abriram lentamente enquanto um pensamento cruzava minha mente. O Kevin atual não é o Kevin que eu conheço. A versão anterior de Kevin tinha a reputação de ser um puxover e um fanático obcecado por justiça, mas o Kevin atual não era assim. Ele passou por uma transformação total em todos os aspectos. No passado, eu não tinha dificuldade em entender o que ele estava pensando. Era como se ele fosse um livro aberto. Mas tudo isso mudou desde 2 anos atrás. Ele não era mais alguém que eu pudesse usar a meu favor manipulando ou enganando-o para me ajudar. A versão atual de Kevin era alguém sobre quem eu não tinha conhecimento prévio, e eu achava difícil compreendê-lo. De certa forma, ele era como um completo estranho para mim. Eu não ia mentir e fingir que nosso relacionamento era exatamente o mesmo de antes, mas era inegavelmente ainda presente. Talvez ele realmente tenha alguma informação que poderia ser útil para mim. Amanda, você é uma gênia. Eu sou. MHM. Eu surpreendi Amanda inclinando meu corpo em direção a ela e a beijando diretamente, o que fez com que ela deixasse cair o tablet que estava segurando e seus olhos se abrirem muito. Suas mãos acertaram meus ombros enquanto seus olhos se desviavam em direção ao motorista da frente. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto quando percebi sua reação e a empurrei para baixo. O rosto dela ficou completamente pálido, e eu olhei para baixo, passando meu polegar pelo lado dos meus lábios. Olha como as coisas mudaram. Jim. Kevin foi tirado de sua atividade quando seu telefone fez um som baixo e tocou. Quem é? Kevin possuía 2 telefones. Um particular, que era para aqueles que estavam próximos a ele, e um de trabalho, que era feito para seu cargo atual como líder da aliança. Notando que o telefone que tocou era o particular, Kevin estendeu a mão e olhou para o aparelho. Hey, Kevin, você tem tempo? Eu tenho algo que quero discutir com você. É algo bastante importante, então, se possível, gostaria que fosse em seu escritório. As sobrancelhas de Kevin se franziram levemente ao ler a mensagem. A correção automática claramente falhou na última parte da mensagem, mas ele conseguiu entender o que estava tentando transmitir. Ele quer falar comigo sobre algo importante. Além da escrita, Kevin achou a situação bastante inesperada. Ele sabia que eventualmente entraria em contato com Ren, mas não havia antecipado que isso aconteceria tão rapidamente. O que exatamente ele queria discutir?
Ele ainda estava incomodado com as mudanças que passou, ou era algo completamente diferente? Kevin brincou brevemente com seu telefone antes de voltar sua atenção para o calendário em sua mesa e trazê-lo para perto. Primeiro, preciso verificar se tenho tempo para me encontrar com ele. As últimas semanas foram bastante ocupadas, e ele não estava exatamente procurando Emma para repreendê-lo por adiar uma reunião. Assim, decidiu ver se poderia encaixar uma hora ou algo assim nos próximos dias. Oh, parece que posso fazer isso amanhã. Com um pouco de sorte, ele conseguiu encontrar um bom horário para o dia seguinte. Ele não pensou duas vezes antes de responder a mensagem de Ren, enquanto seus dedos deslizavam pela tela do telefone. Kevin, estou livre amanhã por 30 minutos, a partir das 14h35. Aceite ou deixe. A próxima vez que estarei livre será em 2 semanas. Jim. Ren, aceito. Ele não precisou esperar muito para uma resposta, recebendo-a instantaneamente após enviar a mensagem. Lendo a mensagem, ele colocou o telefone de lado e pegou seu telefone de trabalho. Emma, faça um favor para mim. Certifique-se de que ninguém me incomode amanhã às 14h35. Ren virá discutir algo comigo. Capítulo 694. Melandoir 3. The Author's POV. Knock. Knock. Entre. Após ouvir a batida na porta, Kevin virou a cabeça para olhar para cima enquanto Ren entrava no escritório. No momento em que Kevin avistou Ren, uma expressão peculiar surgiu em seu rosto. Ignorando o olhar que Kevin estava lhe dando, com os olhos vagando curiosamente pelo ambiente, Ren se sentou em um dos sofás e cruzou as pernas. Se sentindo em casa. É um lugar agradável. Ren respondeu, seus olhos ainda explorando o ambiente. Incapaz de permanecer em silêncio, Kevin abriu a boca para falar. Como poderia não fazer isso, quando Ren entrou no quarto com um enorme olho roxo? O que aconteceu com o seu I? Não fale sobre isso. Ren o interrompeu, o lábio inferior tremendo. Eu caí da escada. Oh! Kevin acenou com a cabeça, fingindo cair na conversa dele. Como se alguém acreditasse que um ranquer S pode cair da escada. Deixando a caneta cair sobre a mesa e se recostando na cadeira, ele cruzou os braços e perguntou. O que você queria conversar comigo? Você sabe bem como minha agenda ficou agitada desde que assumi como líder da aliança. Eu tenho no máximo 30 minutos para falar com você. Certo, você é de fato um homem ocupado. Ren retirou o olhar do ambiente e voltou sua atenção para Kevin. Após uma breve pausa para reflexão, ele abriu a boca e começou a falar. Serei franco com você. Eu preciso da sua ajuda. Com o quê? Informação. Oh! Kevin levantou a sobrancelha, curioso sobre qual seria o pedido de Ren. Informação. O que exatamente ele quer saber? Era incomum Ren pedir informações a ele. Normalmente, ele era o tipo que sabia de tudo. Isso mostrava o quão desesperado ele deveria estar para até mesmo considerar pedir ajuda. Após tudo, ele tinha as memórias de centenas de regressões diferentes. Fale, estou ouvindo. O que você quer saber? Desde que Ren não pedisse informações privadas ou confidenciais que ele não pudesse revelar, Kevin não via motivo para não ajudar Ren. Afinal, ele ainda era seu melhor amigo. Ao invés de te contar, eu vou te mostrar. Ren mudou seu peso na cadeira antes de levantar o braço repentinamente. Neste momento preciso, o ambiente começou a tremer levemente, e escalas escuras começaram a se desenvolverem. Oh! Kevin imediatamente se sentou reto. Seus olhos se abriram instantaneamente, e sua expressão antes tranquila passou por uma transformação dramática. Isto. Na superfície da pele de Ren, uma cor escura começou a emergir, pulsando com tal intensidade que se espalhou por cada canto do ambiente. A cada segundo que Ren continuava, a pressão que já estava presente no ambiente se tornava ainda mais intensa, e Kevin, que não aguentava mais, se levantou. O que você fez, Ren? Os olhos de Kevin estavam bem abertos e se concentravam no braço de Ren, que já estava completamente coberto de escalas negras. Assim que Kevin gritou, o fenômeno que estava ocorrendo ao redor da sala chegou ao fim, e a energia demoníaca que pairava no ar desapareceu. Ao mesmo tempo, as escalas no braço de Ren começaram a recuar lentamente. Ren abaixou o braço e olhou para Kevin. Seu sorriso era amargo. Acho que não preciso me explicar. Você já deve saber o que eu fiz. Você. Kevin ficou sem palavras ao olhar para Ren. Ele estava honestamente sem reação.
Apesar de ter recuperado a maior parte de suas memórias e de achar que já tinha visto de tudo, Ren não falhou em surpreendê-lo. Desabando na cadeira, esta deslizou alguns centímetros para trás, e Kevin levantou a cabeça para olhar para o teto antes de cobrir os olhos com o braço. Não consigo acreditar que você faria algo tão louco como misturar sangue demoníaco dentro do seu corpo. O que te levou a achar que isso era uma boa ideia? Kevin murmurou em um tom baixo, sua voz ainda cheia de descrença. Ele estava tendo dificuldades para entender a situação. Eu não tive muita escolha. Ren, por outro lado, parecia comparativamente calmo, antecipando a reação de Kevin desde o início e se recostando na cadeira. Você sabe, quando alguém só tem mais 2 anos de vida, tende a fazer coisas que normalmente não faria para evitar uma morte inevitável. Bem, pelo menos para mim, é assim que funciona. Kevin abriu a palma da mão e espiou Ren pela fresta dos dedos. Já me conformei em morrer um dia. Só queria morrer depois de realizar o que eu queria realizar, e para isso, eu precisava de força. Ren se inclinou para perto de Kevin enquanto olhava intensamente, e seu tom de voz tornou-se muito sério. Kevin, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que você não é o mesmo Kevin que eu conheço, mas, fundamentalmente, você ainda é ele. Sei que você tem uma forma de me ajudar. Pelo menos, me diga uma maneira que possa me impedir de ser corrompido pelos efeitos colaterais do sangue demoníaco dentro do meu corpo. Kevin abaixou o braço e reposicionou o corpo para que suas costas ficassem retas. Seus olhos se fixaram profundamente nos de Ren enquanto se encaravam por alguns segundos. Ah! Kevin finalmente soltou um longo suspiro e se recostou novamente na cadeira, murmurando para si mesmo. Não consigo acreditar que estou fazendo isso. Obrigado. Você não deveria me agradecer ainda. Kevin respondeu, olhando novamente para Ren, que tinha um sorriso satisfeito no rosto. A boca de Kevin se contorceu ao ver aquilo. Eu não disse nada. E mesmo assim você já está me mostrando essa expressão. Isso simplesmente demonstrava que, apesar de sua transformação, Ren continuava a confiar nele. Kevin estava genuinamente confuso sobre como deveria se sentir, mas eventualmente aceitou a situação e abriu a boca. Melendoir. Ele disse em um tom baixo. Ren olhou de volta para ele com uma expressão séria. O que você disse? Eu disse Melendoir. Kevin se repetiu. Se você quer saber uma forma de ajudar com os problemas que está enfrentando, então sua resposta é Melendoir. É o lugar que guarda a solução para seus problemas. É um planeta diferente. Ren perguntou, cautelosamente. É. Kevin acenou com a cabeça. E não é apenas um planeta comum como Imorra. Este é um dos maiores planetas do nosso universo e o planeta que costumava ser o centro do mundo élfico. Não me diga. Os olhos de Ren se abriram gradualmente, e ele começou a formar uma ideia do tipo de planeta ao qual Kevin se referia. Sim. Kevin acenou lentamente com a cabeça e continuou. Melendoir, o planeta onde reside a árvore do mundo e o lugar de onde são colhidas as frutas demoníacas. Clank. Saí do escritório de Kevin, fechando a porta atrás de mim. Vou te ajudar a ir até lá se precisar. No entanto, você terá que me fornecer um núcleo de rank A, e eu só poderei deixar você ficar lá por no máximo um mês. A diferença de tempo lá é de 1 dia aqui para 5 dias lá, e você pode trazer no máximo mais 3 pessoas com você. Entre em contato comigo quando estiver pronto. Pensando nas últimas palavras que Kevin disse, minhas sobrancelhas se franziram gradualmente. Posso trazer no máximo 3 pessoas e só posso ficar no máximo 5 meses lá, o que equivale a 1 mês aqui. 5 meses definitivamente parecia muito, mas considerando a importância do planeta, era muito óbvio que 5 meses não seriam suficientes para mim. Com certeza haveria mais de um demônio de classificação príncipe e princesa no planeta, e dada a minha força, eu sabia que ainda não era páreo para eles. Quem eu devo chamar? Era muito claro para mim que eu precisava da ajuda de outras pessoas para ter sucesso. Se fosse só eu, poderia ter algumas dificuldades. Não era tanto por falta de força. Na verdade, eu estava ciente de que não conseguiria lidar com tudo sozinho. Pelo menos as coisas não seriam tão lentas se eu tivesse algumas pessoas me ajudando. Afinal, o tempo era essencial para mim. Definitivamente não posso chamar os outros, já que os coloquei para cuidar de coisas importantes para quando o monólito realmente atacar a cidade de Ashton. Se eu decidisse levar alguém do grupo de mercenários comigo, isso apenas serviria para interromper todos aqueles preparativos, já que a maioria deles ainda não estava totalmente concluída. Quem eu devo chamar? Quem eu devo chamar? Você terminou sua reunião com Kevin.
Minha cabeça se ergueu abruptamente, e fui tirado de meus devaneios pelo som de uma voz familiar. Oh, é você! Uau, que recepção entusiástica! Emma sorriu, caminhando em direção à mesa de recepção e sentando-se nela. Levantei a sobrancelha e olhei de volta para o escritório de Kevin. Você decidiu se tornar a secretária dele? Sim. Emma acenou com a cabeça, então se inclinou para trás e pegou alguns documentos da mesa onde estava sentada enquanto fazia isso. Observando suas ações alegres, minhas sobrancelhas se franziram um pouco. Eu percebi isso durante o tempo em que Kevin foi eleito chefe da aliança, mas parece que ele e Emma se entenderam novamente. Bom para ele. Então, como é a vida como secretária dele? Bem, não é tão ruim. Emma pulou lentamente da mesa e acenou os papéis em direção ao rosto. Depois disso, ela se moveu cautelosamente em direção à porta que levava ao escritório de Kevin, de onde eu havia vindo. É muito trabalho, mas o salário é bom, então quem sou eu para reclamar? Espere, você não é rica? Por que você se importaria com o salário? Os passos de Emma pararam de repente, e ela me lançou um longo olhar de lado. E isso tem a ver com o quê? Não, nada. Eu só não pensei que você se importaria muito com dinheiro agora que sua situação está resolvida. E? Emma riu, movendo-se novamente em direção ao escritório de Kevin. É exatamente por ter passado por essa situação que percebi como o dinheiro é importante. Mesmo que meu tio não esteja mais aqui, ainda vou economizar só para evitar uma situação como essa de novo. Oh, entendi. Acenei com a cabeça, esclarecido. Então, basicamente, você tem PTSD. Tac. Assim que essas palavras saíram da minha boca, Emma tropeçou em seus saltos e quase bateu a cabeça na porta. Imediatamente me virei e saí antes que ela pudesse reclamar. Kevin me enviou uma mensagem longa muito tempo depois que eu saí, na qual expressou seu arrependimento por ter me ajudado e sua raiva, já que minhas ações lhe causaram muitos tormentos. Eu apenas ri e deixei ele no vácuo. Talvez eu tenha feito isso de propósito. Capítulo 695, Melandoir 4. The Author's POV. Você está bem em ir comigo? Seu pai está de acordo. Não deve haver problema. Amanda carregou delicadamente os pratos até a mesa ampla, que estava elegantemente adornada com uma toalha de flores em tons de roxo. Para onde vamos? Falar do diabo. Edward apareceu do nada atrás de nós como um falcão, antes mesmo de conseguirmos terminar de arrumar a mesa. Amanda olhou para ele com calma. Vamos fazer uma viagem curta. Para onde exatamente? Não tenho certeza. Amanda deu de ombros, e Edward me olhou. Eu também olhei de volta e dei de ombros. Não olhe para mim. Minha boca está selada. É perigoso. Muito. Eu acenei com a cabeça, e o rosto de Edward lentamente escureceu. Percebendo a expressão dele, acrescentei rapidamente. Se você está preocupado com a segurança dela, não deveria estar. Eu também vou com ela. Comigo lá, nada vai acontecer com ela. Isso me preocupa ainda mais. Edward comentou, fazendo minhas sobrancelhas franzirem. Sou mais forte que você. Sério? Edward avançou, estalando os dedos à minha frente. Não querendo ficar para trás, também dei um passo à frente. Natasha, no entanto, interveio entre nós e sorriu para Edward antes que eu pudesse agir. Agora, que tal vocês pararem de causar problemas? A razão pela qual estamos tendo este jantar é porque eles vão partir em breve. Vamos ser sinceros, ficar no domínio humano também não é tão seguro. Mas eu estou aqui. Eu posso proteger. Edward resmungou, mas interrompeu a própria frase ao notar que o rosto de Natasha estava ficando mais sério. Ele decidiu ficar calado e se sentou. Os altos executivos da Guilda Caçadores de Demônios tinham seu próprio apartamento opulento construído dentro do território da guilda, que estávamos ocupando atualmente. Edward não decidiu viver na sede de mercenários como meus pais, pois era capaz de cuidar da própria segurança e era responsável por administrar uma guilda. Chega de brigas, vocês dois, a comida está pronta. Minha mãe apareceu da cozinha carregando o que parecia ser uma grande bandeja quente com um frango enorme. Na bandeja havia também algo que parecia uma grande faca. Estamos aqui para nos despedir da Amanda e do Ren antes que eles partam. Não vamos estragar o clima. Ela foi muito cuidadosa ao colocar o frango sobre a mesa e limpou as mãos no avental que estava usando. Você está bem com ele saindo por tanto tempo? Edward perguntou, sentado em frente à minha mãe.
Certamente não estou feliz, mas não posso impedi-lo. Desde que ele me avise que vai sair, estou mais ou menos bem com isso. Bom, tudo bem. Edward se recostou na cadeira e se relaxou enquanto servia um copo de vinho para si mesmo. Depois de encher seu copo, ele olhou para meu pai, que havia se sentado sorrateiramente ao lado da minha mãe, e lhe estendeu o copo de vinho. Quer um pouco? Não, obrigado. Meu pai recusou educadamente com um sorriso no rosto. Antes que Edward pudesse insistir, eu intervi. Ele não pode beber álcool. Ai. Edward parecia surpreso por um momento, apontando para a garrafa em sua mão. Mas isso é vinho. Tenho certeza de que ele não vai ficar bêbado com isso. Você vai se surpreender. Eu lancei um olhar de lado na direção do meu pai, mas não prestei atenção na mudança de expressão que apareceu em seu rosto e continuei. Ele pode até ficar bêbado com cerveja. Não vai má. Hein. Eu parei de falar no momento em que ouvi a voz do meu pai. Sem olhar para ele, peguei meu garfo e me inclinei em direção ao frango, tentando pegar um pedaço. Ao mesmo tempo, tentei mudar de assunto. Falei demais. Esse frango parece muito bom. Slap. Ai. Eu nem estava perto de chegar ao frango quando alguém me deu um tapa na mão. Era minha própria mãe, que me lançou um olhar severo. Quem disse que você podia comer primeiro? Espere todos se sentarem antes de pegar a comida. Mas, sem mais. Eu não te criei para ser tão mal educado. Agora que estamos nisso, você será o último a comer. PFTTT. No instante em que ouvi uma risada vindo do meu lado direito, meu rosto escureceu, e minha cabeça se virou imediatamente naquela direção. O único problema era que Amanda estava com uma expressão neutra enquanto se sentava quieta, com a postura correta e os olhos focados na comida. Ela claramente estava fingindo ignorância. Você achou engraçado, não achou? Eu perguntei, me inclinando mais perto dela. Meus olhos semicerrados. Não. Amanda olhou de volta para mim, com o rosto inexpressivo. Minhas sobrancelhas se franziram. Você acha que eu não ouviria sua risada? Não faço ideia do que você está falando. Amanda continuou a fingir ignorância, e meus olhos se transformaram em fendas finas. Entendi. Eu assenti lentamente e desviei o olhar dela. Que seja. Finja que não sabe. Vou ver como você se sai com isso mais tarde. Como se eu deixasse algo assim passar. Havia também a questão do olho roxo que eu precisava retribuir. Bem, isso foi principalmente minha culpa, mas eu não ia deixar barato. Vem, Nola, senta ao lado do seu irmão. Nola, que estava distraída com o telefone quando chegou, foi a última a se sentar à mesa. Nesse ponto, não tinha como negar que ela era uma viciada em tecnologia. Parecia que toda vez que a via, ela estava com a cara enfiada no celular. Mas eu não poderia culpá-la. Seu vício era compreensível, dado que ela não tinha amigos com quem pudesse brincar devido às circunstâncias atuais. Provavelmente eu não seria diferente dela se estivesse na posição dela. De qualquer forma, aparentemente ela estava criando um animal de estimação, e precisava cuidar dele constantemente. Não, mãe, não. Nola imediatamente começou a protestar quando nossa mãe pegou o celular das mãos dela. Estamos prestes a jantar. Vou te devolver o celular depois. Não, mas eu não alimentei o Ren ainda. HM. Eu virei a cabeça para olhar para Nola. O que ela queria dizer com alimentar o Ren? Ela estava com medo de que eu não fosse comer nada, já que eu seria o último a comer? Eu pude sentir as bordas dos meus lábios se curvarem para cima. Que doce da parte dela. Você pode alimentá-lo depois. Coma primeiro. Não, mas... Sem mais. No momento em que minha mãe levantou a voz, o humor de Nola imediatamente piorou, e ela foi até a cadeira ao meu lado, resmungando o caminho todo. Por que essa cena parece familiar? Por algum motivo estranho, isso me lembrou da cena que ocorreu alguns minutos atrás com o frango e eu. Provavelmente eu estava pensando demais. Com uma cara emburrada, Nola mexia nos talheres à sua frente. Fofa. A aparência dela naquele momento era nada menos que adorável. Inclinando meu corpo em direção a ela, sorri. Nola, você não precisa se preocupar em me alimentar. Com certeza haverá comida para mim depois. Mas eu aprecio o fato de você estar pensando em mim. Eu a acariciei levemente na cabeça, apenas para ter minha mão empurrada de volta.
Nola me lançou um olhar de descontentamento enquanto murmurava para si mesma e cruzava os braços em frente ao peito. Sua aparência era simplesmente adorável. Quem quer te alimentar? O que você quer dizer? Você não acabou de dizer que queria me alimentar? Não. Nola me olhou, confusa. Eu olhei de volta para ela, também confuso. Não, eu acho que me lembro claramente de você dizendo que queria me alimentar. Não. Nola balançou a cabeça, sua expressão ainda mais confusa do que antes. Espera, o que? Eu ouvi errado. Ela estava se referindo ao animal de estimação dela. O nome dele é Ren. Eu ouvi a voz da minha mãe vindo de frente antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. É. PFTTT. Meu rosto congelou, e ouvi outra risada abafada vindo ao meu lado. Meus lábios tremeram levemente, e eu me afastei de Nola. Parece que ela finalmente atingiu a fase rebelde. Nola mudou. Ela não era mais a doce irmãzinha do passado. A ideia de que Nola não era mais a mesma garotinha adorável que havia estado tão apegada a mim antes causou uma dor imensa em meu peito. No meio da minha desgraça, não me esqueci de olhar para Amanda, que estava ao meu lado. Não pense por um segundo que eu não notei sua risada. Ela possuía a mesma expressão inexpressiva que havia mostrado durante todas as nossas interações. Então, inclinou a cabeça para o lado para me olhar, suas finas sobrancelhas se levantando levemente. Sim. Hahaha. Eu ri. Claro, não era uma risada de alegria, mas uma cheia de rancor. Isso. Eu definitivamente vou lembrar disso. Quartel-General da Aliança, segunda-feira. Uau, apresse-se, tenho muito trabalho a fazer. Kevin bocejou enquanto seus olhos vagavam pela sala, finalmente parando em Ren e algumas outras pessoas. Ele desviou a atenção para Ren. Como você conseguiu convencê-los a te seguir? Bem. Ren coçou o interior da bochecha antes de olhar para trás, especificamente na direção de Jim e Melissa, que tinham expressões semelhantes de descontentamento. Resumindo, eles não estavam muito felizes. Q1. Ren tossiu, mudando imediatamente o assunto da conversa. Então, você está pronto? Porque eu estou pronto para ir, e os outros também. Vamos logo. Ele acenou com a mão e jogou uma pequena esfera amarela na direção de Kevin. Pegando-a com a mão, Kevin olhou para ela e suspirou secretamente. Tudo bem, vou começar o portal. Vocês se preparem. Kevin já sabia de antemão que Ren havia subornado o avô de Jim e usou algum tipo de suborno para convencer Jim e Melissa a segui-lo. Ele deve estar se arrependendo das decisões passadas sobre sequestrar Jim. Agora, ele provavelmente sabia que convencê-lo a vir era tão fácil quanto convencer seu avô, o que não era tão difícil. Ainda assim, isso não era mais da conta dele. Preparem-se. Kevin avisou os outros presentes antes de esmagar a esfera na mão, e uma cena familiar se materializou diante deles. Amanda na sala começou a se concentrar, e finas linhas de várias cores começaram a se formar no espaço diretamente à sua frente. Em menos de um minuto, as linhas se uniram para formar um enorme portal que pairava sobre a vasta sala em que estavam. Certificando-se de que tudo estava funcionando corretamente e que as coordenadas do portal estavam realmente definidas para Melandoir, Kevin deu um passo para trás e olhou para os outros, estendendo a mão. Meu trabalho está feito. É sua vez.